Olá, olá, espero que estejas bem. Hoje temos aqui um produto que tem tudo para ser fundamental para a limpeza da tua casa, mas vale ele a pena ou não? Isso é o que nós vamos descobrir então neste vídeo. E estamos então a falar do iRobot BravaJet modelo M6. A iRobot normalmente é conhecida por quê? Robôs aspiradores. Robôs que nos facilitam o dia-a-dia e que nos limpam a casa, mas hoje não temos aqui um robô aspirador, temos sim uma mopa robô. E como qualquer mopa vai ter aqui duas funções principais. Vai-te poder limpar a casa a seco ou a úmido, digamos assim. A seco, ele vai funcionar exatamente como uma mopa normal, ele vai andar pela tua casa e a mopa vai apanhando o pó. Ou então a úmido, ele vai-te poder lavar o teu chão. Já vamos falar um bocadinho mais aqui sobre a parte da utilização e já vais poder ver resultados e se ele efetivamente funciona ou não. Primeiro vamos analisá-lo a nível físico. E começamos, claro, pela parte da base. Qualquer iRobot que se preze tem que ter uma base e aqui o Brava não é diferente. Como tu vês, esta é a base dele. Ele tem aqui o fio na parte de trás, tu podes enrolar para que ele não esteja tão comprido. E ela tem uma coisa diferente das outras bases, é que ela tem então este encaixe. Isto serve, lá está, como eu te disse, ele tem uma mopa. Mopa é essa que pode estar úmida, então quando ele recolhe a base, a mopa fica nesta zona para garantir então que não te fica a molhar o chão se ela ainda estiver úmida. A base, claro, vai servir para aquilo que todas servem, que no final de ele terminar o seu serviço, ele percorre aqui o caminho todo e estes pinos vão encaixar aqui na parte da base e ele vai ficar então a carregar. É para isso que ela serve. Praticamente nele, como em todos os iRobots. Depois, passando para o próprio Brava em si, o que é que nós temos? Primeiro, layout completamente diferente do que tu tens nos Rumbas. Normalmente, os Rumbas são redondos, aqui tu tens então um robô que é quadrado. Tirando o S9, que é um Rumba que não é totalmente redondo, a parte da frente dele é quadrada para poder limpar nos cantos, mas pronto, a maior parte dos Rumbas são redondos. Este, como eu te disse, é então quadrado e também tem uma coisa que é diferente, é que ele é branco. Eu estava aqui outro dia a comentar que não me lembrava de um Rumba que fosse branco e andei a pesquisar um bocadito. E, efetivamente há uns antigos que há um tom de cor que se aproxima de branco, mas aqui nós temos então um produto que é branco e que eu acho que eles fazem bem em distinguir então os Bravas dos Rumbas em termos de aspecto e em termos de cores. Também tem uma coisa que eu gosto muito, é que ele não só tem este efeito meio nave espacial, como também tem luzes. Aqui nesta auréola central, aqui desta portinhola que eu já te vou mostrar, ela acende uma luz para te dar as diferentes indicações e isto faz lembrar um produto muito, muito futurista. Depois, analisá-lo então, o que tu vês de cima quando pegas nele. 3 botões logo para tu iniciares as diferentes atividades. Eu diria-te que tu não os vais utilizar, mas é bom eles existirem. Para o caso tu não tens o smartphone à mão e queres mandá-lo limpar, mas tu não vais fazer porque tu normalmente utilizas o smartphone para poder então definir tudo. Mas eu também te diria, da minha experiência com a iRobot e com robôs aspiradores inteligentes, tu vais perder um tempinho inicial a definir tudo nele e depois tu já não vais tomar qualquer tipo de ação sobre ele porque eles fazem praticamente tudo sozinhos. E uma das coisas que ajuda a isto é eles também terem mapeamento. E o mapeamento vai ajudar muito e é feito então aqui com esta câmara que tu vês na parte de cima aqui atrás e também com este sensor que ele tem aqui na parte frontal. Com isto ele vai reconhecer o espaço todo, ele vai verificar onde é que tu tens praticamente a disposição e analisar, por exemplo, o teto e tudo o que está a ver e com isso ele vai então poder fazer mapeamento da tua casa e atenção que ele pode fazer mapeamento de um piso ou de vários, o que faz com que se tu o levares para qualquer lado, imagina, tu pegas nele, colocas no outro piso, ele vai andar ali um bocadinho a tentar reconhecer onde é que está, percebe onde é que está e depois avança então para começar a fazer a limpeza. Portanto, em termos de mapeamento, muito, muito bom. E hoje em dia, quando tu compras um produto destes de casa inteligente, eu recomendo sempre que eles tenham mapeamento, porque é isto que vai então fazer com que não só a limpeza é muito mais eficiente, porque ele sabe onde é que passou, por onde é que vai passar, e nisso os produtos da iRobot também são muito bons, porque o mapeamento deles é bom e o próprio produto aprende com o espaço. E muitas das vezes tu vês ele a limpar de uma forma diferente daquela com que começou a fazer na primeira vez. Porque ele na primeira vez ele estava a reconhecer o espaço. Quando ele consegue perceber que existe uma maneira mais eficiente de fazer aquilo, ele vai começar então a fazê-lo e nisso estes produtos são muito, muito bons. Outra vantagem de tu teres um mapeamento inteligente é que ele vai permitir que tu definas divisões. E tu podes não só dizer ao aspirador, neste caso não é um aspirador, é uma mopa, mas tu podes não só dizer à mopa para ela ir limpar uma divisão em específico, ou seja, tu no teu smartphone dás essa indicação, ou tu podes mesmo dizer que, no caso disto ser uma mopa, se tu não queres que ele não te limpe, por exemplo, os quartos, imagina que tu tens os quartos com o chão de madeira e que dizes que não queres que ele vá lavar.
Tu podes muito bem definir isso na própria aplicação e ele, quando está a limpar, ele salta. Ele faz, por exemplo, a cozinha, faz-te a sala, faz-te o corredor e a casa de banho e não faz os quartos. Portanto, isso é uma das grandes vantagens dele, é tu poderes praticamente definir tudo. Outra vantagem também aqui da própria aplicação e do sistema da iRobot é que se tu tiveres o Roomba, a ligação aqui entre os dois vai ser excelente. Porque tu podes dizer, por exemplo, o Roomba vai reconhecer, quando ele está a aspirar, imagina que o Roomba começa aqui a aspirar a sala. Depois de aspirar a sala, passa para a cozinha. Aqui o Brava vai sair logo a seguir ao Roomba e assim que ele abandonou a sala, o Brava começa a lavar a sala. Assim que o Roomba passa da cozinha para outra divisão, o Brava continua a fazer a sala e já sabe se o Roomba saiu da cozinha ou não para poder ir limpar. Ainda aqui no tópico casa inteligente, uma das coisas que ele também tem é a integração com as assistentes Alexa e Google Home. E com esta questão que eu te estava a falar do mapeamento, isto vai dar muito jeito. Imagina que estás, por exemplo, na cozinha, acabaram de comer, sabes que o chão está bastante sujo e queres que ele seja limpo. Tu vens, sentas-te aqui no sofazito da sala, recostas-te e dizes à tua assistente para ele mandar o Bravo limpar a cozinha, ele vai limpar a cozinha e tu não tens qualquer tipo de problema. E ainda em relação aqui à parte do mapeamento e em relação à parte dele se mover e reconhecer a tua casa, nós temos na parte frontal um bumper, um bocadinho à imagem daquilo que nós temos então também nos Roombas. Este bumper é o que vai fazer com que o teu robô não bata com força em tudo, porque ele muitas vezes está-se a mover e isto vai amortecer o impacto com os teus móveis, protegendo não só os móveis, como protegendo também a ele. Em relação a este bumper, eu acho que ele é fundamental e mesmo que tu tenhas o melhor mapeamento do mundo, normalmente no início qualquer robô aspirador, qualquer robô mopa, ele vai ter que perceber o espaço. E ele anda então a navegar, a reconhecer o espaço e tu basta fazeres este teste. Qualquer um deles, mete-o a primeira vez e acompanha o que ele faz. Tu vais ver que ele vai, toca. Roda, vem para trás, toca. É o normal. E é por aí que ele vai então perceber qual é que é, não só a localização de todos os obstáculos, como também perceber qual é que é o melhor caminho que ele poderá percorrer. E eu posso dizer que no J7, que é aquele produto que eu tenho e que já fiz vídeo, se inclusive ele te interessar, eu vou deixar aqui em cima no card e lá em baixo na descrição. No J7, a primeira vez ele andou-me aqui a tocar na sala, que eu andei a acompanhar, a tentar perceber como é que ele se movimentava aqui em termos de trajeto. Na segunda vez, e não foi preciso fazer nem a terceira nem a quarta, na segunda vez a maior parte dos móveis ele já ia até ali ao limite, rodava e vinha embora. Portanto, só houve um ou dois em que ele efetivamente ainda lá foi dar aquele toque. Portanto, o mapeamento é muito bom, mas este bumper tem que existir. Também tem que existir, porque nós normalmente, se tu fores a pensar, a tua casa não é estanque. Ou seja, tu nem sempre tens as mesmas coisas no mesmo sítio. E ele hoje pode fazer um mapeamento perfeito e tu até podes fazer o primeiro mapeamento sem as cadeiras no sítio, sem nada, para ele reconhecer a tua casa o melhor possível, mas na vez seguinte tu vais baixar as cadeiras. Ou as cadeiras não vão estar no mesmo sítio. E quando ele estiver a andar, se ele achar que a cadeira vai estar no mesmo sítio que o anterior, ele vai andar a uma certa velocidade e bate contra uma cadeira. Portanto, este bumper serve mesmo para isso. Aqui na parte de baixo nós também temos duas coisas. Temos o sensor de queda, que é aquilo que normalmente tu tens em outros iRobots, em que ele vai, por exemplo, até uma escada e ele sabe que não se vai atirar por ali abaixo porque ele tem então um sensor de queda e ele percebe que pode cair, então ele volta para trás. E como tu vês, ele tem também umas rodas. E estas rodas, sim, elas são um pouco mais pequenas do que tu tens, por exemplo, nos Roombas. E isto tem uma razão de ser. Porque isto é uma mopa e enquanto mopa, tu não queres que ele tenha o mesmo comportamento que um Roomba. O que é que tu queres no Roomba? Que ele aspire uma carpete. Ou seja, tu queres que ele tenha umas rodas que fazem ali uma altura maior, que consigam subir para cima da carpete, para então ele te aspirar uma carpete. E aqui tu não vais querer isso, tu não vais querer que o teu Brava suba a carpete e depois anda com uma mopa toda úmida a babar-te a carpete toda e quando tu fores a ver vais ficar com ela úmida. Portanto, tu não queres isso, por isso é que estas rodas não são mais altas. Tem assim aqui uma ligeira altura que vai permitir que, por exemplo, se tu tiveres fios no chão ou algo do género, ele consegue subir e continuar. Mas carpetes, então ele não vai subir. E agora vamos falar então do mais importante, que é a limpeza. Como é que tu poderás então fazer a limpeza nele? É muito, muito simples. E aqui eles acertaram muito. Primeiro, tu vais depender destes panos. E são estes panos então que vão fazer aqui as diferentes limpezas. Eu aqui tenho 4, eu acho que não existem mais, acho que são só mesmo estes 4. E eles são então o quê? São 2 definitivos e 2 de utilização única. Estes brancos são apenas para ser utilizados de utilização única, apenas uma vez. Já estes são laváveis. São estes que mais irás utilizar. Um deles é então para úmido e o outro é então para seco. E o que tu tens que fazer é tão simples quanto retirar isto, vais levantar aqui o teu iRobot e como tu vês ele tem aqui uma zona de encaixe. Aqui também.
E o que tu vais fazer é então encaixar o teu pano por esta zona. Espera aí, que eu estou a ver de cima, isto não é tão fácil. Pronto. Está pronto. O que é que isto fez? Ele tem um chipzito que faz a leitura do pano que tu colocaste. E ele neste momento percebeu que eu coloquei um pano a seco. Portanto, ele já sabe que quando eu der a instrução dele começar a limpar, ele já sabe que não vai utilizar água, porque ele tem então água. Portanto, aqui ele já sabia que o que ia fazer era passar uma mopa em toda a casa que ia remover o pó. E se eu agora quisesse lavar com água, também era muito simples. Como tu vês, ele tem aqui nesta parte frontal um botão, este botãozito, e é esse botão que tu vais pressionar, ele vai-te soltar o pano. Depois, eu aqui poderia lavá-lo, porque ele é facilmente lavável, e limpava o pó todo, ficava pronto. E então era só pegar aqui no que nós temos então para limpeza com água e chegar e fazer exatamente o mesmo. Encaixá-lo aqui, coloco-o na base, dou início então à tarefa e está pronto. E para esta limpeza ele precisa de água. Água é essa que está no seu depósito. É esta zona aqui central onde tu tens o logo da iRobot. Tem aqui um botãozito, tu levantas e ele abre esta portinhola. Depois tu é só levantares aqui o teu depósito. É aqui então que a água vai estar armazenada e tu aqui tens duas hipóteses. Ou colocas só água e ele anda-te a lavar com água, ou então tu poderás utilizar aqui o detergente. Neste caso, o que eles dizem é que o detergente tem que ser este próprio da iRobot, que ele vem aqui nestas embalagens, que neste caso esta vinha juntamente com ele, e aqui tu só tens que deitar. A proporção que eles dizem é tu colocares metade deste frasquinho aqui no depósito e depois preencheres o resto com água. A vantagem disto é que isto vai lavar melhor e também te vai deixar a casa com cheirinho. Depois de tu colocares então, imagina, colocas meio frasquinho daqueles aqui no depósito, preenches o resto com água até aqui ao limite, colocas aqui o teu depósito, depois baixas, fechas a tampa e colocas então ele na base. A partir daqui é só então ires à aplicação, metes a funcionar, ele vai-te lavar a tua casa. E explica-te então como é que ele faz esta limpeza. Muito simples. Como tu vês, ele tem aqui na parte da frente ali uma zona de entrada onde ele tem então um irrigador de água. É por aí então que ele projeta a água para a sua frente e depois o que ele faz é o movimento de ir, vai à frente para a mopa apanhar aquela água, volta atrás e volta à frente passando para o patamar seguinte. E aqui ele vai, é literalmente como se ele esfregasse o chão à medida que está a fazer isto. Ou seja, imagina, ele está aqui, projeta a água ali para a frente, ele vai, esfrega, volta para trás para fazer a esfregadela e avança para a parte seguinte. Ali volta a deitar água, volta a fazer o mesmo processo. Vai à frente, vem um bocado atrás e volta a ir à frente. Tu também poderás definir na própria aplicação qual é que é não só a quantidade de água, tens 3 níveis que podes definir e podes dizer se queres que ele limpe com mais água ou com menos água, e inclusive isto também pode dar muito jeito, sabes para quê? Para tu definires que em algumas divisões, ou seja, tu programas como favorito, por exemplo, nos quartos, ele limpar com muito pouca água. E se tu tiveres um quarto de madeira, já sabes que ele vai usar pouca água, não vai ficar tão úmido o chão se tu quiseres mesmo lavar. E, por exemplo, na cozinha, onde tu tenhas mosaico, ele pode atirar água a sério, e aqui vai depender, lá está, com a água que tu queres gastar e o detergente também. E também podes definir aqui a sobreposição do seu movimento. Ou seja, ele quando vai, ele faz, imagina, eu vou tentar fazer aqui para que tu entendas. Ele faz isto, ele dá a volta e ele desce muito ao lado e normalmente metade dele limpa onde já limpou. Tu podes definir que aquilo vai aumentar e que ele vai passar mais separado. E ele pode fazer um movimento para aqui e o para aqui e cruzar assim, ou pode ser mais separado e ele fazer, por exemplo, este movimento assim e este praticamente não tocar. E com isto, então, ele não vai ter que passar tantas vezes no chão, não vai gastar tanta água nem tanta energia. Portanto, isso podes definir tudo a partir da própria aplicação. Ainda em relação à aplicação, ela é muito idêntica àquilo que nós vemos nos Rumbas. Se quiseres conhecer um bocadinho melhor, eu acho que o vídeo que eu te recomendei do J7 lá mostra-te mesmo a aplicação a funcionar toda em termos de definições, e o que ela faz aqui é exatamente a mesma coisa, em que a diferença é aquilo que eu já te mostrei da quantidade de água e disso tudo. Porque tudo o que é definição de horários, tudo o que é criação de favoritos, criação de depois tu até poderes integrar isso com algumas sequências nas tuas assistentes, nos teus sistemas de smart home, tudo isso tu podes fazer a partir de lá e tudo isso vai permitir então que tu consigas fazer. Agora passar um bocadinho para a minha experiência de tudo aquilo que eu vi nele, tentar-te passar o máximo possível para que tu possas perceber se ele vale a pena para ti ou não. Em relação à parte das duas funções que ele tem, o poder passar a mopa a seco ou então passar a mopa a úmido, que é lavar. Eu diria-te que a utilização da mopa a seco, se tu já tens um iRobot, neste caso um Roomba, que te aspira o chão, a passagem da mopa a seco é completamente redundante. E diria-te que por aí não vale nada a pena.
porque o próprio Roomba já é tão bom e já é tão eficiente que o pouco pó que vai ficar no chão não é esta mopa. Tu aqui praticamente nem vais ver pó nenhum, porque o Roomba já o faz muito bem. Agora, se tu me disseres, André, eu não tenho um Roomba, eu quero um produto que me possa andar a passar a mopa no chão só para manter o chão impecável e também o mesmo produto me possa lavar de vez em quando, então acho que pode estar aqui o produto ideal para ti, porque aqui tu acabas por ter um bocadinho o 2 em 1. Ele passa a mopa para limpar, entre aspas, e depois então lava. E é na parte do lavar é que eu acho que está a grande mais-valia. E pegando também no exemplo, se tu já tens um Roomba ou se tu tens outro robô aspirador qualquer, isto é um brutal complemento. Porque tu podes, lá está, quem tem o Roomba tem a vantagem de tu podes mandá-lo lavar logo a seguir a ele ter saído. E aí eu acho que não existe produto melhor no mercado. Aliás, eu acho que nem sequer conheço nenhum robô neste momento que lave o chão a não ser o Brava. Se tu conheceres, deixa-me lá em baixo na caixa de comentários. E acho que para essa tarefa ele é excelente. Devo dizer que da minha experiência o chão ficou sempre impecável. Ele chega praticamente a todo o lado com este mapeamento. O chão vai ficar, lá está, molhado. É o mesmo quase como se tu estivesses a lavar. Mas aí também o que é que eu fazia? Quando fazia os testes, muitas das vezes deixava ele a lavar, por exemplo, às 11 da manhã. Quando eu chegava à casa ao final do dia, o chão estava um brinco. E nisso, muito, muito bom. Acho que vale mesmo muito a pena. Agora, qual é que eu acho que é o downgrade que ele tem? É no seu depósito. Como tu consegues entender, este depósito é pequenino. E se estamos a falar de um produto que te anda a lavar a casa, ele, basicamente, com este depósito, vais conseguir lavar a casa uma vez, aproximadamente. Até te posso dar um exemplo da minha utilização. Como tu vês, a água está aqui praticamente a meio. Isto foi de um teste que eu estive a fazer, que foi lavar a cozinha e ali a zona do corredor e do hall de entrada com tudo no máximo, em termos de água e de passagens. As passagens o mais apertadas possíveis, o máximo de água possível e, como tu vês, isso deu-me apenas aqui fiquei apenas com meio depósito. Claro que se tu me disseres, então mas se eu meter menos água em cada utilização e se eu meter a passagem maior, isso vai durar mais tempo. Vai, claro. Nesse caso vai. Mas estou-te apenas a dizer que se tu meteres apertado e tu no máximo, ele vai ficar com meio depósito apenas cozinha, hall de entrada e corredor. Por isso é que eu digo que o downgrade dele, lá está, é a manutenção que acaba por ter, até porque tu também tens que sempre verificar a parte da mopa por baixo, porque ela também vai acabar por ficar suja e tu também tens que a tirar e lavar e depois voltar então a colocar. Portanto, em termos de manutenção, tu vais perder aqui um bocadinho de tempo. Claro que não tem nada a ver tu vires aqui todos os dias à noite encher isto com água e verificar se a mopa à frente está muito suja ou não, do que tu tens que lavar uma cozinha ou quer que seja na totalidade. Portanto, o que eu te estou a dizer é que a manutenção dele é um bocadito superior daquela que tu tens num Roomba. Ainda assim, acho que é um produto que vale muito a pena. E olha, se o vídeo te ajudou, deixa o teu like, subscreve para mais conteúdo deste e nós vemos no próximo vídeo.